Jesus é a perfeição da lei. Isso parece uma coisa simples, mas se você não entender isto, você não vai entender a Sagrada Escritura. Se você não entender isto, você vai ficar confuso, achando que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. É muito importante você entender que Jesus é a perfeição da lei. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final deste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em outras traduções, por exemplo, na Bíblia que eu estou usando aqui da Ave Maria, não vim para abolir, mas para levá-los à perfeição. Eu vou até pegar o texto aqui, para que você veja a tradução que está aqui. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Então Jesus não veio para abolir nada do Antigo Testamento. Jesus não veio para condenar tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Agora, Jesus veio levar à perfeição. É como se ele dissesse: eu sou a perfeição. Então não vou abolir, mas vou aperfeiçoar. É por isso que Jesus, eu estou aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, mas se você chegar ali, por exemplo, no versículo 21, está escrito: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo. Então Jesus começa a falar: eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Ele é a perfeição. E você só consegue, então, entender a Sagrada Escritura se você entender que Jesus é a perfeição. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Então toda a lei de Moisés, toda a lei do Antigo Testamento, qual é a finalidade? Cristo. Então todas as leis que estão na palavra de Deus do Antigo Testamento, elas precisam ser lidas à luz de Cristo. Ah, mas na Bíblia está escrito lá, olho por olho, dente por dente. Sim, na Bíblia está escrito olho por olho, dente por dente. Então eu posso fazer o olho por olho, dente por dente? Não. Por quê? A perfeição que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então vamos lá. Porque Cristo é o fim da lei. Então você tem que entender. Esta lei do olho por olho e dente por dente, ela não está perfeita. E agora Jesus aperfeiçoa. Jesus é a perfeição da lei. É a finalidade da lei. Você está entendendo? Abra sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 3, versículo 24 a 25. Assim a lei... Frei, mas o que é a lei? O que é a lei, então, nessa história toda? Está aqui. Assim a lei se tornou pedagogo
encarregado de levar-nos a Cristo. Então, olha que bonito. A lei, ela teve esse papel, levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé, mas depois que veio a fé, já não dependemos deste pedagogo, não dependemos mais da lei. A perfeição da lei é Cristo. Então agora nós olhamos para Cristo e nós interpretamos toda a Sagrada Escritura através de Cristo. Dá para entender? Então toda a Sagrada Escritura agora eu vou ler através de Cristo, isso, porque Ele é o cumprimento de tudo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei não conseguiu nos dar a graça. A lei não conseguiu nos trazer a verdade. A lei foi nos dada por Moisés, mas a verdade e a graça através de Jesus Cristo. Deu para entender, meu irmão, minha irmã? Isso é muito importante. Sem Jesus, você não entende a Bíblia. Se você não colocar os olhos em Jesus, você não consegue, principalmente o Antigo Testamento. Agora, olhando para Jesus, você consegue interpretar toda a Sagrada Escritura. Porque toda a Sagrada Escritura é um cumprimento de Jesus. É uma profecia de Jesus, ou é o cumprimento de profecias em Jesus. Diga comigo, Jesus é a minha lei. Escreve aqui nos comentários, Jesus é a minha lei. Jesus é a perfeição da lei. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.